Dum, 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 dum. Qual é, rapaziada? Meus amigos, eu tive um dia muito cansativo ontem, tá? Não vou mentir pra vocês. Então acabei nem dando a devida atenção para nosso grande trabalho aqui no YouTube, com aí a análise de tudo, né? Então acabei ficando bem off, né? Porque tive que fazer o nosso segredinho em São Paulo. Quem acompanhou a gente, deixa eu abaixar um pouquinho. Quem acompanhou a gente pelo Instagram, pelas redes sociais, sabe muito bem que eu acabei, né, fazendo uma viagem de negócios aí a São Paulo, porque eu fui convidado aí a vender um curso, né? Esse curso ainda tá meio que sendo experimental, ainda estamos montando essa ideia aí, né? Fui chamado aí para realmente fazer um plus sobre essas coisas todas. E para falar um pouquinho mais sobre comportamento em tela, análise e esportes em si. Então, cara, bem divertido, estúdio muito legal, uma experiência incrível. Mas que eu acabei chegando muito cansado, né? Porque eu acabei saindo cedo de casa, né? Fui de manhã pra São Paulo, só voltei era tipo meia-noite. Então não deu pra gravar um conteúdinho e também não tinha nada salvo pra deixar pra vocês. Então vou ver se da próxima eu deixo um esqueminha, beleza? Mas vamos lá. Voltando à ideia principal, estamos aqui com mais uma vez a análise de tudo. E graças ao Mbappé aí que me chamou recente, vamos fazer então a análise de tudo de Harriet, que, querendo ou não, está tendo uma ascensão um pouco maior, né, recente aí, a gente vai dar uma olhada sobre o que isso está influenciando em cima dele, quais são as condições, vamos ver os status dele, por mais que eu ainda não tenha achado o status dele sobre mid e late game, só sobre começo de jogo, então é isso que a gente vai ter de análise, praticamente, depois eu vejo se eu procuro mais coisa e posto em rede social, mas o principal vai ser a leitura, assim, de suas habilidades, complexidade, e também sobre a ideia principal dele, né, sobre os status dos adversários, assistir um pouco de gameplay e explicar o motivo dele ser tão forte atualmente. Beleza? Então vamos começar. Primeiro, eu acredito que eu não tenho o Harriet, ele como mago. Acho que não, quer ver? Ele tá na Pri? Tá liberado na roleta aí? Não, né? Ah, ele tá aqui. Tá aí. Ah, tá. Pensei que ele não ia guardar esse papel, não, pô. Eu nunca vi esse papel em game. Tá maluco? Nunca vi esse papel aí, pô. Tá fazendo besteira aí, pô. Enfim, vamos lá. Cara, Harriet é o nosso leonino prodígio, tá? Ele também é a mesma vibe da. Da. Como é que era o nome dela? Esqueci. Da Joy. Joy, Dig Dig Joy. É que eu tava pensando na música, esqueci qual era o nome da pessoa. Mas Harriet é um leonino também, né? Dessa mesma, posso dizer raça? Não sei se isso é estranho de você falar. Mas na raça, se não me engano, a Nana também faz a mesma ideia. Não tô muito atualizado sobre a história dele, principalmente, né? E ele acaba sendo um APC. Só que ele tem uma ideia muito diferente, porque ele é um tipo de APC que não tem controle de grupo. Geralmente, quando a gente fala sobre dano mágico dentro de jogos eletrônicos, etc., eles têm uma questão muito diferente sobre causar dano, né? Mas geralmente serem magos de controle, que geralmente é um nicho muito específico quando se cria magos, né, de portos de jogo de MOBA. Mas, nesse caso, não. Ele não tem nenhum tipo de controle de grupo, por assim dizer, mas ele ainda assim acaba sendo destaque como Hyper Carry, uma condição muito diferente, né? Não como o Natan, porque o Natan foi mais retratado como ADC, ok, mas ele tem a questão do dano mágico que faz ele virar um APC, né? Por isso que os ataques básicos dele fazem ele ter essa situação de hyper carry, as condições de habilidades dele. Mas a gente fala sobre o Harriet com outras escalas de itemizações e também que funções que fazem ele ser tão forte dentro de um jogo. E é isso que a gente vai analisar. Vamos de skins, né? Eu nunca tinha visto todas as skins dele. Tá bom, né? Mais uma vez, mostrando a skin praticamente croma, né? Que a gente fala. Muda aí os detalhes da chave, o mapa dele continua a mesma coisa, as orelhinhas de gatinho aí meio leopardo, não sei. Né? Mas é a mesma ideia de Joy, tá? Mesma ideia dos leoninos. Temos a Mago Noturno. Sempre tá atrás de alguma coisa, né? Dessa vez era um livro, não é um... Ih, rapaz. Poderoso, hein? Ele carrega um livro, não carrega um pergaminho. Capa legal, detalhes em vermelho, gostei. A do 515, pô, eu estava lá, pelo amor de Deus, rapaziada. Eu estava lá, pô. E essa skin também foi muito utilizada, tá? Não vou mentir, não. A galera curtia um Harrietzinho. Naquela época já. Lightborn, né? Que é uma... E aí, falou em... Se tem dinheiro pra gastar, pega essa aí mesmo, família. Essa daí é a principal. A famosa, tá? Ou skin cara do cacete.
Tem uma lua... Ó, tem até uma... Nossa, esqueci o nome disso aqui, pô. Que corre o tempo. Esqueci, pô. Esqueci o nome da coisa que corre o tempo. Olha que... Nossa, que vergonha. Mentira, não tô com vergonha, não. Não sou obrigado a saber dessas coisas mesmo, então... E a última que foi lançada, né? Tipo, do Mundial. A última não, né? Isso foi do que? Da M2? Acho que foi da M2, essa aqui não? Que a Evos ganhou? Qual foi o que a Evos ganhou? Já esqueci, já. Estou maluco da cabeça. Não lembro qual foi. Se for, acho que foi M2, não. Não tem uma coisa escrita aqui sobre qual o Mundial que eles ganharam. Isso aqui também, pra me tirar do sério, é facinho, né? Pra galera lembrar. Mas vamos lá. De forma geral, vamos começar com passiva e continuar a continuidade aí sobre o resto das skins. Vamos lá. Perspicácia-chave. Harriet tem uma visão de sua chave, tá? Que reduz a duração dos efeitos de controle sobre si mesmo em até 45% baseado no número de inimigos próximos. Essa skill funciona como tenacidade, ok? Lembra da bota? Muito simples, eu não tenho muito o que falar sobre. Mas lembra da botinha? Deixa eu ver se eu acho ela pra vocês aqui. A bota de defesa mágica. Então, a bota de defesa mágica... Movimento, calma aí. Aqui. A bota de defesa mágica, é a bota de rigor, ela dá resiliência. A resiliência nada mais é do que tenacidade para muitos outros jogos MOBA, que é praticamente o quanto você consegue ficar sem... como é que é? Diminuir a duração de efeitos de controle. É isso. A resiliência nesse jogo é assim que se trata. Como a tenacidade que a gente fala em outros jogos, até mesmo, a duração de controles de grupos acaba sendo reduzida. Então, quanto mais pessoas à volta do Harriet, no caso, né, sobre essa função, sobre o papel dele como mago, então no meio de uma teamfight, etc., ele vai tomar até no máximo 45%, é isso? Deixa eu dar uma olhada, pra dar uma lida de novo. Em até 45% baseado no número de heróis inimigos próximos. Então, se a gente chutar que esses 45% são de 5 inimigos, qual é a divisão de 45 por 5? Alguém sabe? Vamos chamar a Carla, ela mesma. Cadê a Carla? Às vezes eu quase escrevo Carla nisso aqui, tá? Pra não ficar maluco. Vamos ver 45 dividido por 5? Só pra ter uma ideia, se for o caso. A cada personagem que estiver em volta do Harriet, ele ganha 9% de tenacidade. Tá bom? Nisso, no caso, ele vai ganhar por lá, né? 9, 18, 27, 36, 45, né? Vai somando isso. Cada personagem que aparecer vai aumentando mais 9 e assim consecutivamente. Se não forem 9 e forem 4, até 4 pessoas, então a gente faz o 45 dividido por 4. Que aí dá 11,25. Ele ganha 11% de... Oh, que isso, pô. Ah, disso aí, filho. Dá 11% aí de tenacidade por até 4 pessoas que estão em volta deles pra chegar ao número de 45. E assim vai. Mas eu acredito que seja até 5 pessoas, tá? Até 5 pessoas. Vamos dar uma olhada. Acho que tem, né? Vídeo passivo. Vamos ver quanto mais ou menos é a ideia de quem ele tá contra, porque senão dá pra fazer uma matemática suave aqui. Por exemplo. Temos a Odette, que ela tem um enraizamento. E aí ele toma menos controle de grupo, menos não mostrando, tipo, outra pessoa, né? Tipo, não mostrou outra pessoa. Tipo, vamos... É isso aqui. Entendeu? Se não entendeu, problema. Mas enfim. Lembramos que a Odette tem essa skill que deixa, sei lá, finge que 2 segundos. Aí ele vai lá com 9% que ele tira disso, a skill fica com 1 segundo e 40. Ou 1 segundo e 50, não. Tipo, varia, tá ligado? Pra isso. E aí, se tivessem mais inimigos próximos, tipo assim, eles podiam mostrar isso e depois colocar mais 3 inimigos a mais aqui e ver a diferença, mas tudo bem. Não vou reclamar. Mas enfim. O Harriet, atualmente, ele está se encaixando em um meta que tem muito controle de grupo. O meta que a gente vê que tem Grok, tem Kaja, tem, tipo, muitas utilidades inimagináveis para qualquer tipo de ser humano que a gente tenha visto aqui, que vocês entendam, que ele acaba sendo aí um cara que consegue se virar contra. Ainda mais porque ele é um gold, um jungle, um mid, o que seja você gosta de fazer, muito móvel. Então a participação dele, tipo assim, de tomar um controle de grupo é depois ele dar um dash e sair de tudo. E aí conseguir kaitar o adversário, então fazer um fight back, o que seja, porque ele tem esse potencial. Fora as escalas, como a gente fala, que ele também, por habilidades, possui algumas características de Hyper Carry também, como escudos e etc. Então a gente vai dar uma performance mais pra frente. Primeira habilidade, sincrofissão. Harriet cria um fantasma de si mesmo na direção oposta e ataca com sincrofissão. Causando 236 de dano mágico, base, tá?
mais 84% do seu poder mágico total. E 84% já é bastante coisa, tá? Nesse começo. Pontos de dano a todas as unidades inimigas no caminho. Lembrando que são 2 tipos de dano. Ele dá primeiro um corte, né? Ele chama, tipo, coloca uma sombra na frente dele, ele joga uma magia, essa sombra imita, até essas duas sombras se colidirem. Essa é mais ou menos a ideia. Quando os dois Heretics se juntarem, uma explosão ocorrerá, causando 590 de dano, mais dano ainda, mais 210% do seu poder mágico total. Como pontos de dano mágico aos inimigos em uma área de explosão. Essa habilidade tem um custo de mana de 50, 55, 60, 65, 70, 75. Tudo escala com 5 de nível de mana, né? Com 5 pontos de mana a mais. Ela tem um tempo de recarga muito baixo. Ok? E tem um dano de explosivo muito alto. A gente fala que ele é uma condição de Hyper Carry, mas ele é, como eu disse, que ele é muito diferente do Nathan. Porque tecnicamente ele não é aquele cara que fica só dando ataque básico. Ele é um Hyper Carry com condição de Spellcaster. Que ele praticamente fica jogando um monte de habilidade, causando dano, diversos danos e tipo, e assim vai, saca? Essa é mais ou menos a ideia. Ainda mais pela itemização que ele faz também, que ajuda bastante. Que ele faz, se não me engano, o Ceifeiro da Calamidade, então isso já ajuda muito ele pelo menos a dar um sustain no começo pra ele ir pro meio final muito mais tranquilo. Vamos ver, a escala da habilidade praticamente, cada vez que ele sobe de nível. Apesar de já dar um dano muito bom. Ah, eu fechei a calculadora de novo, né, velho? Porque alguém tem que me lembrar que eu não posso fechar a calculadora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ele dá 236,590. 236 mais 590 é igual a 826 de dano level 1. Se ele acertar essa skill, muito bem, tá? Aquela skill certeira. Cada vez que ele upa essa skill, que é a skill principal dele, ele ganha mais 30 pontos, ou 20 algo, 24? Acho que são, deixa eu ver. 4, 5, 6, 20... 28? Acho que são 28 pontos. Deixa eu ver se eu não tô maluco da matemática, pra também não falar que eu, né? Eu não fiz matemática com a Carla. 236 menos 264. 28. Caraca, eu tô muito bom, molecada. Nossa, já posso competir com a Carla lá no Soletrando. Enfim. Dano base. Então ele ganha 28 pontos de cima, acredito que continue assim, né? 28, 28, 28 até chegar no final. 48, 76, né? Sempre final dividido por 2, ó. 4, 2, 0, 8, 6. Sempre diminui 2 ou aumenta 2. Então ele ganha 28 pontos a mais no dano base da primeira skill. E no dano explosivo ele ganha 590, vai pra 600, tira 10. Soma 10. Tira 10. Ganha 50 pontos. É isso? Eu não sei. Agora eu já me confundi. Agora eu perdi toda a minha esperança sobre o Soletrando lá. 590 por 660. 70. Ui, passei muito longe. Cara, ele simplesmente, cada vez que você upa essa habilidade, acredito que continue assim, porque é 70 pontos de dano, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, é isso mesmo. 70 pontos cada scale da primeira habilidade dele. 70 mais 28 dá 98. Cada vez que ele upa essa skill, ele ganha 98 de dano. Numa skill que base já dá pra ele... Eu não fechei a calculadora, né? Eu fechei, deixa eu ver. Que dá mais de 800 de dano. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Fora o scale dessa habilidade, que vem de 84% de poder mágico na primeira vinda do dano base dele, que vai até 376, para 210% do poder mágico dele total, para uma skill que vai até 940. Isso é o terror de qualquer um. Se você tomar uma dessas aqui, tu vai de base. Vai de base rapidinho, se tiver pelo menos um MRzinho. Tá entendendo? Por isso que é a força desse personagem. Então a gente vai ver agora. Vocês vão ver mais ou menos essa fissão, que ele acaba fazendo uma sincronizada, né? Tem um alvo na frente, tá vendo que ali na moita de cima tem um Heritzinho, do nada? Feitiço. Os dois lançam essa magia, causam o dano espalhado, e depois esse dano massivo no meio. A gente percebe que o alvo não toma essas duas skills de uma vez só. Óbvio que, tipo assim, se ele tiver ao percorrer da onda e depois ele ir pra colisão delas, olha que ele vai tomar 2 danos diferentes. Mas essa é a ideia principal. Da força que ele tem de mobilidade pra fazer esse tipo de coisa e prever a ideia do inimigo, do que eles vão fazer. Ímpeto de Cronos. Herald avança para a direção designada. Ao chegar, ele rouba ataque mágico de heróis próximos e gera um escudo que absorve pelo menos 185, mais 140% do seu poder mágico total, de pontos de dano e aprimora o seu ataque básico.
O ataque básico aprimorado de Harriet causa 225 mais 100% de seu poder mágico total de danos como dano mágico e diminui a velocidade de movimento do inimigo em até 40%. Acertar o inimigo com o ataque básico aprimorado de Harriet reduz o tempo de recarga do próximo ímpeto de Cronos em 3 segundos. Essa é uma skill que tem 9.3 segundos de tempo de recarga. Se ele usa seu ataque básico, essa skill acaba indo para 6.3 segundos de tempo de recarga. Fora uma ideia da Ultimate aí que vocês vão ver ainda mais coisas sobre esse maluco que a gente tá tendo aqui. Ele tem 40 de mana, tá? Pra gastar essa habilidade. Aumenta 3 pontos de mana cada vez que ele upa essa habilidade, que nem é pra tanto assim também, mas lembrando que ele usa muito disso aqui, tá? Então 3 pontos até que vai justo, entre aspas, né? Sobre o escudo dele, ele absorve 185, vai para 210, 235 até 310 pontos no nível 6 da habilidade. Já é um escudo muito bom, 310, fora que no meio final de jogo ele ainda aumenta mais 140% baseado aí no seu poder mágico. Então lembre-se que o cristal mágico aqui sempre é bem-vindo na build dele, tá? Tenho certeza disso. Já esse ataque básico aprimorado, ele vai lançar o ataque básico dele normal, que é o dano base que ele dá no alvo, mas mais essa capacidade de dano aprimorado, que aí vai da ideia de mais dano sobre essa sequência. Ele ganha 25 pontos, né, cada vez que ele upa essa habilidade, de 225 chegando até 350. A gente vê que é um dano base muito linear, não é uma coisa muito discrepante, mas ainda assim é algo que causa bastante dano. Tanto que essa segunda skill é uma das principais a ponto de ele usar a Ultimate, que é a que ele mais gasta, mas a primeira realmente é a que ele mais foca para limpeza de wave e até mesmo aí para conseguir causar dano nos adversários, um poke, um harass, seja o que for. Ok? Foco no vídeo. A gente vai ver ele simplesmente dando um dash. E aí ele causa aí ele lança uma bolinha de energia. Essa bolinha de energia aí. Mais ou menos a mão dele fica brilhando. Não é algo tão assim, mas dá pra perceber mais ou menos a ideia principal da skill. Beleza? E ele tem esse tempo de recarga a menos aí também quando faz esse tipo de coisa. Vamos pra Ultimate, que é a mais importante, que todo mundo aí realmente vai entender mais ou menos como funciona esse herói. A Força Zaman. Dizem que os gênios se reconhecem. Uma citação de Harley. Que é o anão aí, irmão da Leslie. O anão chato. 40 segundos de tempo de recarga e uma mana de custo de mana dessa habilidade de 120 aumenta de 160 até 200 no nível 3. Harriet usa a chave para invocar uma força Zaman. Quando a fenda multidimensional aparece, o tempo de recarga de ímpeto de Cronos, que é a sua segunda habilidade, é reduzido em 4 segundos inicialmente. A fenda causa 70% de lentidão aos inimigos no alcance e a lentidão continua em 35% ao decorrer da galera que fica em cima dela. Lembrando, ela não causa dano nenhum nos adversários, apenas dá efeitos ao Harriet. Se ele entrar em contato com a fenda enquanto usa o ímpeto de Cronos, ele absorverá energia contida nela e reduzir. Ele absorverá a energia contida nela e reduzir o tempo de recarga de Sincrofição, que é a primeira habilidade dele, em 1 segundo e do ímpeto de Cronos em 3 segundos. Para vocês terem ideia, esse 1 segundo da fissão nem é para tanto, tá bom? Mas ele absorve energia, enquanto ele estiver lá, vai reduzindo a skill em 1 segundo. E o Cronos, cada vez que ele usa, naturalmente, e acerta um alvo, ele já perde 3 segundos. A skill tem 9 segundos, lembra disso? A segunda skill do Harriet. Quando ele usa essa skill e acerta em alguém, já reduz em 3 segundos. Tá bom? E lembrando que é 3.3, é 3.6. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí, 9.3 segundos. Se ele usar em alguém a primeira skill e dar um ataque básico, ele já vai reduzir de 9 para 6.3. E aí, se ele usar Ultimate, vai de 6 para 3. Se ele tiver tempo de recarga, ele já fica para 1 segundo praticamente. Já é o tempo dele dar um dash, um ataque básico. Um dash, um ataque básico. Um dash, um ataque básico. Juro pra vocês, isso aqui é quebrado. É muito quebrado. Porque, querendo ou não, é uma das principais forças dele, praticamente de kiting, minha opinião, né? Obviamente. Mas ainda acredito que a primeira seja mais utilizada para poder ter menos a pressão de wave que ele vai tomar. Senão ele só upava a segunda e ficava tudo mais lindo para ele durante esses fights. Então acho que acredito que ele deu uns 2 ou 3 pontos de foco na primeira skill inicialmente, depois ele volte pra segunda, se eu não me engano. Tem que dar uma olhada depois nisso. Mas vocês vão entender mais ou menos o que isso significa. Tem um tempo de carga até um pouquinho alto, né? 40 para até 20 segundos, né? Pelo menos no começo do jogo para ele não ser tão chato. Mas vocês vão ver tipo uma espada, né? Essa espada que você vê durante o jogo. Essas skills aí deixam ele com tempo de recarga. Se ele passa por cima dela, ele continua tendo essa força e vocês veem que, tipo, cara, muda, tá? Isso aqui é bastante coisa, tá?
Tô escutando uma galera gritar aqui do lado, tô ficando maluco já. Enfim, é um tempo de recarga de 40, 35, 30 segundos, né? É um tempo de recarga bem baixo, mas lembrando que ele é usuário de tempo de recarga, então pra ele é bem suave esse tipo de coisa. Vamos deixar os status pra depois e vamos direto pra build, porque aí a gente já segue mais ou menos o contexto. Vocês percebem que é movido a tempo de recarga, né? Ótimo no fim de jogo, dano contínuo ou explosão independente tem que ter bota encantada e livro mágico. É uma das forças do Herald, aparentemente. Pra dano contínuo ele vai ter a Pluma Celestial, apesar de que eu não sou fã dessa ideia de build, porque como ele fica dando muito dash, ele não fica parado pra dar ataque básico, tá? Ele é um cara muito móvel pra esse tipo de coisa, então isso aqui não ajuda tanto pra ele. Só ia dar um plus a mais em algo que ele não usaria tanta velocidade de ataque, entende o que eu tô falando? Ele é mais usuário de dash, ele não fica tipo dando dash, aí 3 auto-ataque, dash, 3 auto-ataque, não, ele dá tipo dash, um auto-ataque, dash, um auto-ataque, dash, um auto-ataque, aí depois que acaba a ult, aí ferrou. Aí ele se vira com essa pluma aqui, mas de resto, que é a principal skill dele, não. Livro mágico sempre bom, prioriza o tempo de recarga, dá vida também pra ele, regeneração de mana, que é muito importante, mas eu prefiro esse item aqui, tá? Ceifeiro da Calamidade. Esse item é muito bom, comba com a ideia de dashes dele infinitos praticamente, tem um tempo de recarga de 1,5 segundo, então em 1 segundo e meio ele já volta pra ter dash de novo durante o uso da ultimate, então ele vai ter o dano a mais, que ele vai causar dano real nos adversários, que é uma força muito grande, serve pra todos os estilos, contra tanque, contra soldado, contra squish, o que for, ele vai causar dano e vai ser muito bom pra ele, fora os status que o item dá, que praticamente ele vai dar 70 de poder mágico, que já é muita coisa, já é bastante, mas 100 de mana pra ele conseguir aí não gastar uma ultimate inteira, né, praticamente, 6 de regeneração de mana, que já é muito bom, e 10% de tempo de recarga, que pra ele é tudo. Praticamente o Ceifeiro da Calamidade é o item core do Harrit. Ele precisa desse item pra realmente ter 200% do potencial dele, e não vai ser um item tipo assim, até vendo pro build aqui, realmente. É o primeiro item que ele faz. Ninguém faz outra coisa a não ser o Ceifeiro da Calamidade. Porque, querendo ou não, você pode substituir o livro mágico pelo Ceifeiro. Porque, querendo ou não, você já vai fazer uma bota, então você com a bota e o Ceifeiro, vocês vão garantir 20% de tempo de recarga. E pra ele já vai ser ótimo esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, o livro acaba sendo, por mais que seja um livro inicial, um livro inicial não, um item inicial, além de ser um livro, né, mas ele é um item inicial muito forte, o Ceifeiro acaba tendo um potencial a mais, né? E muito mais forte do que ele, porque ele se trata de um item caro, mas é um item de mid-game. E é um item de mid-game que ele consegue fazer tranquilo e vai aproveitar de todos os seus status, até o meio, do meio pro final do jogo. Porque isso aqui comba muito com a ideia do kit de habilidades do herói. Cristal Mágico, sempre bem-vindo. Tem que ser aprimorado qualquer tipo de buff em cima dele. Eu ainda acho que outros itens de dano bruto simulem muito mais coisa para ajudar ele, né, nessa estética de jogo em absorver escudo, causar dano a mais sobre os adversários, cleanar wave. Então dá para substituir bastante aqui o livro mágico. Deixa eu ver o que é mais. Imortal padrão, item defensivo, é situacional, vem de vocês. Asas sangrentas, maravilhoso. Ele gosta muito de mobilidade, então se você trazer mais mobilidade pra ele, pra perseguir alvos, ainda mais porque ele dá lentidão, então é muito bom pra ele. Ele vai se divertir. Deve estar saindo no vídeo, né? Esse áudio de fundo, peraí, deixa eu ver. Aparentemente não está saindo, mas se eu falar... Se eu falar, sai, né? Pô, só pra saber como é que tava o áudio, mas enfim. Vamos lá. De uma forma geral, os itens de penetração também ajudam muito ele. Por mais que eu não veja, acho que o Cajado Genial sendo utilizado, porque ele é mais a ideia de burst, mas é um burst um pouco mais, né, contínuo, por assim dizer, por mais que demore um pouco, a prolongada, isso aqui é muito bom. A Glaive é essencial, como item principal de penetração. Deixa eu ver. O Cetro Relâmpago acredito que não, porque ele depende muito mais de regeneração de mana do que de ter mana em si. Pra ele é muito mais tranquilo, só fechar o ceifeiro. Mas fica a critério de vocês, de repente, se vocês querem causar mais dano, né? Tipo, burstar mais do que ele já deve burstar alguém, entende? Vamos aos prós. Os prós devem ser mais divertidos. Vamos ver. Usam bastante da pluma, pelo que eu tô vendo aqui. Beleza. E praticamente todo mundo faz a mesma coisa, né? Ninguém varia aqui, né? Meu amigo, todo mundo joga igual. Todo mundo é top 1 aqui, pelo jeito. Vamos lá. Ok, então Pluma acaba tendo pelo tempo de recarga, velocidade de ataque, que é bom, fora o burst a mais de ataque básico né, na segunda skill, que também soma, porque é um status base, ele herda, né? Como a gente já viu dos vídeos do Nathan, acaba herdando um pouco desses status também, da mesma forma. Cristal mágico não pode faltar, asas sangrentas, e já vem Glaive. E acho que o cetro é bom pra ele, tá? Cetro do inverno, não acho ruim. E o imortal também como item diferente aí, de repente, né? O item situacional de vocês. Vamos ver. Vamos ver.
Parece interessante a ideia da força reunida, tá? Não vou mentir, porque dá vida e dá sustain. De repente ele pode enfrentar alguns matchups ali que ele realmente sofra contra, ou então ele mesmo pra apanhar na selva é muito forte, então ele precisa de um pouquinho mais de roubo de vida, né? Sobre situações, então fica a critério de vocês, se vocês não quiserem voltar à base, tá? Mas ainda assim existem itens mais fortes se você pensar sobre kaitar, ou então até mesmo sobre provocar mais adversários, ou até mesmo carregar, o que é a palavra mais forte. É o cetro inverno aí, ou pluma. Mas praticamente todo mundo segue a mesma medida de build. Mas eu não vejo também outra ideia sobre build diferente pra ele não aqui, tá? Isso aqui praticamente é o essencial, então pode seguir, não tem problema. Ninguém faz uma coisa muito diferente. Tanto que eu até posso ver aqui, dentre todas as escolhas de itens dele... Oh, cliquei errado. Foi mal? Deixa eu ver aqui, ó. Itens mágicos. Cajado Genial nem é tanto, porque não escala tanto pro poder dele, tá? Ainda mais porque é por 2 segundos que demora pra ele conseguir fightar em cima do adversário. E o DPS dele não é alto, então o Cajado Genial não funciona. Tempo corrido também não, ele tem um tempo de recarga da ultimate já bem baixo. Deixa eu ver, relógio não, porque ele não é o cara que precisa desse tempo inteiro gastar essa grana pra conseguir, né, viver. Deixa eu ver. Varinha Brilhante também não, o DPS dele não é alto. A Varinha de Gelo ele não precisa, porque ele já tem uma lentidão muito boa na primeira skill, tá? A Glaive mantém, o colar ele não precisa de regen, praticamente. As Lâminas Gêmeas eu fico um pouquinho assim. Porque, não que ele seja um assassino muito bom, né? Porque, querendo ou não, as Lâminas Gêmeas, o único problema das Lâminas Gêmeas é que se você sofrer algum tipo de dano antes de querer acertar um alvo, você perde o efeito dela. E o segundo é porque o Harriet, ele é um APC de médio alcance. Lembra quando a gente fala geralmente com a Lilia? A Lilia? Né? Porque eu sempre confundo a Layla com a Lilia. Né? A Lilia, a baixinha, a anãzinha roxa que fica com a porcaria de uma bola comendo tudo, então. A Lilia, ela também é um herói de médio alcance, com alto potencial de começo de jogo também da mesma forma, não tem um controle de grupo, não é aquele mago de controle, mas ela chateia bastante de zoneamento, que é uma situação diferente também. E essa força, né, acaba incomodando bastante, porque querendo ou não, as lâminas gêmeas poderiam ser algo muito forte para ele, pro Harold. Mas devido ao seu alcance, eles acabam perdendo um pouco desse potencial, ainda mais porque tudo nesse jogo tem mais alcance que um Harriet, sendo sincero. Até o Paquito tem mais alcance que um Harriet, se deixar. Porque ele dá 2 dash e acabou, ele não tem mais nada pra fazer. Entendeu? Então por isso a ideia. E só, realmente. Essa é a build ideal, porque não tem outra coisa pra fazer o boneco. Beleza? Deixa eu ver. Vamos comparar status? Acho que já chegou aquele momento legal de fazer status. Deixa eu só voltar no Harriet. Aqui. Deixa eu só beber água também, que senão... Ótimo. Vamos lá. O Harriet, infelizmente a wiki dele está desatualizada, então eu não sei quanto, né, de coisas podem ter mudado, né, ainda mais sobre status de crescimento de a partir do jogo, o status dele no late game. Tentei dar uma procurada rápida também, não achei, mas enfim, a gente vai ficar sobre isso, só vamos confirmar. 2.701 de HP, tá bom. 490 de mana, tá bom. HP regen é 7.2, padrão. 18 de mana regen, é 3.6, né? Então 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, mais ou menos da mesma média de 18, tá? De mana regen, só que é 3.6 a cada 5, 18 de mana a cada 5 segundos, né? Então somaria 3.6 a cada 1 segundo a mana, tá bom? Cada 1 segundo. Dano de ataque 114. 114, defesa física 19, 19, defesa mágica 15, padrão, ataque speed 1.05, 240 de move speed, tá certinho. Vamos comparar ele com outros mids, mais ou menos, nessa mesma vibe. Eu vou comparar ele com outros magos, porque praticamente é a ideia, tá? Da mesma forma. Então, desses atributos eu chamei dois aqui que praticamente não aparecem em nada. Raramente acontece alguma coisa, mais a Vexana, né? Mas o Zask também foi um dos escolhidos. Tá? Lembrando que o Zask saiu em 2017, a Vexana também em 2017, mas foi atualizada, se eu não me engano, em 2022, tá? Foi no ano passado, que ela acabou tendo ali junto com o... Esqueci o nome do evento. Mas enfim. Normalmente o Harriet já tem mais level que um Zask, mas também, né, lembrando, o Zask ele é um, um amante de pets, né? Esqueci, ó, um invoker, né? Tipo um invocador. Então, da mesma forma, ele tem ali as questões das maquininhas que ele vai colocando, né? Da ultimate, que ele vira uma máquina mais forte, etc. Então, ele acaba tendo essa condição a mais porque ele tem esse parceiro do lado dele, se vocês me entendem, tá?
Então a vida dele merece ser baixa por conta disso, senão ficaria mais chato. Opa. Opa. Voltei. Opa, opa. Aqui. Peguei isso aqui. Mesma forma a Vexana. A Vexana também é uma amante de pet, por mais que seja na Ultimate, mas ainda assim ela cuida da mesma forma. O Harriet, por ele ter um alcance mais de bem menor, ele tem uma vida um pouquinho assim, mas ainda assim, lembrando que ele é uma condição de Hypercarry, então esse tipo, estilo de vida é muita coisa. E lembrando também porque alguns heróis aqui estão bem desatualizados, né? O Zask ainda assim é a Vexana, coitado. Por mais que tenha, e o status da Vexana ainda sejam bem melhores por conta da atualização, o Zask já tá aí bem ferrado há muito tempo. Deixa eu me ver. Mana 490, né? Padrão, pelo menos entre os magos aqui, né? A mana de 490. Tem 7.6 de regeneração de mana Vexana. Tem 4.0 de regeneração o Zask. E 3.6, né? Então a Vexana acaba saindo na vantagem com a regeneração de mana. O Zask tem essa mana regen fraca, porque querendo ou não, ele tem uma condição que ele é um mago de zoneamento. E também ele não precisa gastar mais da mana dele depois que ele solta a primeira maquininha. Então a mana dele regenera bastante, a maquininha tá lá até ele sumir ou até alguma outra coisa no mundo acontecer, entende? Então ele tem esse potencial a mais. Vamos ver o que é mais. A defesa, no caso, o ataque físico, ele tem 107, a Vexana tem 112, e o Harriet, a gente já viu que tem 114. Já é uma condição muito maior aí sobre dano no começo de jogo, que ele impõe, pelo menos em ataques básicos. Defesa física do Zesk em 15, coitado. Apanha que só um cão isso aqui. 17, porque foi atualizado a Vexana. Lembrem disso. E 19, o Harriet. Porque, mais uma vez, ele tem um potencial muito grande de poder fazer a selva, então ele precisa de uma defesa a mais, senão ele acaba sendo muito punido. Ainda mais porque vai sofrer de invades e também pela situação de que ele acaba sendo bom na Gold Lane por conta disso. Pelo scale bastante alto, né, de 19 de defesa física. Pra vocês terem ideia, dá pra comparar até mesmo outros tanques, tá bom? Sobre a defesa base. Deixa eu até ver aqui, vamos pegar dois, pelo menos, só pra ler, tá? Só pra ler, nada demais. Lutador, 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 não quero saber de tudo. Lutador, mago, 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 atirador, suporte. Vamos falar aqui, ó, tanque. Vamos pegar o Tigreal e o Akai. Só pra vocês verem a defesa. Cadê a defesa? Isso. Não, eu cliquei em tanque, não cliquei nos bonecos. Foi mal, erro meu, erro meu. Tigreal e Akai. Não, cliquei na imagem. Meu amigo, eu tô muito mal nesse jogo aqui, né? Caramba, não tô clicando. Aqui, ó. Defesa mágica de um Tigreal, amizades. Um tanque, 20 no começo do jogo. Por mais que o scale seja maior. Do Akai, o cara que gira, 24. O cara é o mais próximo de ter uma diferença aqui. Fora que ele tem a mesmo level base de tanques, tá? Então, vocês já estão entendendo mais ou menos o porquê dessa ideia forte dele existir. Então ele acaba tendo esses atributos muito fortes, mas que ele não escale igual e não seja tão forte no escalonamento, mas ainda assim ele tem aí essa condição de conseguir tancar bastante, ter uma vida muito boa, né, como os tanques de verdade, por isso que a dificuldade de muitos Gold Laners de acabarem enfrentando ele ou fazer trocas, porque ele tem essa base muito alta. Fora as condições de que também as trades dele são muito boas por conta do escudo que ele acaba ganhando cada vez que ele usa sua segunda, o seu ímpeto, e aí fica mais difícil ainda para qualquer ADC conseguir fazer uma pressão a mais sobre, a não ser de alcance, porque ele depois disso ele acaba sendo, tipo, inútil, praticamente no jogo. Defesa mágica 15, padrão, todo mundo tem 15, tá? Só o scale que muda, todo mundo tem isso. Vamos ver o que mais. De Move Speed 241, 245 a Vexana e aí 240 o Harriet, mas ainda assim, todo mundo móvel aqui, fora o Zesk mesmo, que tem a condição da Ultimate, né, dele se teleportar, mas a Vexana ainda tem os 5 a mais porque ela não tem dash nenhum, ela não faz literalmente nada, ela só apanha. Se ela errar a primeira skill, alguém tá vindo em cima dela, ela errou a primeira skill, morre. Não tem nada que fazer. Ah, mas ela tem Ultimate, se errar a Ultimate primeira skill, ninguém liga pra ela, vai parecer curto, a IML. IML, rapaziada. Vai direto, tá? CPF cancelado. Não tem uma coisa o que fazer numa situação dessa. Mas enfim, já entenderam mais ou menos. A gente viu aí realmente esses status base. Fico triste de não ter os status base completo, né? Do mid e late game, mas ainda assim, vocês percebem que ele tem uma condição muito boa e segura para o começo do jogo. Fora aí toda a sua trade de skills aí que são muito fortes, ok? Vamos ver se tem alguém em live, fica muito mais fácil. Temos aqui um ranking 41 global. Tem até a foto no gatinho com o cabelo do Harriet. Vamos ver a que momento do jogo aí ele tá saudável nisso e o que ele tá
fazendo para esse meio de jogo. Vamos lá, acho que o emblemas de forma geral a gente já conversa, mas eu ia falar da lojinha. A lojinha para ele parece uma situação muito boa, né, por conta desse scale que ele tem. Ele é late game de qualquer forma, então ele precisa desses itens o mais rápido possível. E vamos esperar um pouco mais, vamos ver. Sobre o time dele, parece muito bom, ele tem duas linhas de frente ótimas, tem aí um tanque não, né, no caso. Ele tem o Hellcurt como forma assassina também, que é muito bom, e a teamfight melhor ainda porque ele tem Beatrix. Ele, no caso, tá fazendo mid, acho que ele está fazendo mid, no caso, esse Herald tá enfrentando uma Valentina, né, ambos sobre médio alcance, mas eu acho que o Herald ainda tem mais potencial ainda sobre uma troca depois, no meio e final de jogo. A Valentina no começo apenas vai aproveitar da passiva para conseguir ficar no XP à frente. Né? E do outro lado também tem uma fight muito boa, tá? Tem assassino muito bom, tem Leslie pra ficar kaitando, uma iniciação de Lolita com Badang, cara, muito boa, tá? Fora a ideia também da Valentina poder startar, então... Vamos ver como é que ele vai sofrer nesse jogo aqui, tá? E aí a gente fala sobre o kiting. Aqui tem um exemplo ótimo de CC. Vamos ver se a passiva dele vai mostrar algum momento aí ser útil nesse estilo de jogo. Era só começar o jogo rápido, cara, porque demora tanto. Meu PC, velho. Por que meu PC morre tão rápido? Ah, já estamos bem tarde no jogo já. Já são 7 minutos, já foram aí as 3 Turtles, estamos indo pro quarto Lorde. A quarta no caso, pra ser o Lorde. Ele ulta agora. Olha só. Olha como ele vai. Olha como ele pula. Olha ele não parando. Isso que ele fez. Ceifeiro, pluma e tá com a força reunida. Tá? É o terceiro item que ele fez. Ele tá 6-3-6, não tá ruim na partida. Vamos ver. Ah, Lolita morreu. Lolita morreu? Lolita morreu? Não morreu? Que bom, ele é piedoso. Que fofo ele, mano. Piedoso. Deixou a Lolita viver. Ah, não. A Vexana morreu, pô. Pelo amor de Deus. Mata essa Vexana aí, velho. Isso, olha lá. Olha como ele é divertido. Ele acaba muitas vezes sendo muito autônomo. Se ele não tomar um burst ali, ele não vai sair vivo mesmo. Então, não, ó. Bem tranquilo. Foi, voltou, esperou, o time foi, voltou. O show vai estar ali pra querer pegar alguém na porrada. E não conseguiu ninguém. Harriet não tem alcance pra isso. Só tomou 1000 de dano ali da Leslie, tá? Um ataque básico, 1000 de dano verdadeiro, muito tranquilo. Jogo balanceado, gente. Muito suave. Vamos ver. Nossa, Badang. Meu Deus, Badang do céu. A primeira skill não serve pra nada, né, meu querido? Nossa, cara. Coitado, enfim. Vamos lá. Nesse momento o jogo já é bem tranquilo, não tenho o que reclamar nessa situação. Ele já tá muito bem, tá? Muito tranquilo. Ele tá ótimo na sessão de abates, o farm dele tá com 6.700 também, tá numa condição muito boa. Tem cara de que sofreu um pouquinho no começo do jogo, mas depois já tá desandando bastante, deve ter rotacionado bem. Né, o Herald tem uma habilidade legal, ele tem uma segurança junto com o Minotauro de poder rodar o mapa. Então, mesmo que eles tenham sofrido pressão, ainda assim o começo do jogo dele tava muito bom. Deixa eu ver. O que ele vai aprontar? Lolita vai acabar caindo de qualquer jeito. Ele gasta ultimate, já deu um dash, 2 dash, vai ter o terceiro dash agora com o tempo da ult. Leslie vai tentando fugir como pode, não deu ataque básico em ninguém, não resetou em nada. Corre, 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 corre. Lolita não vai ter flash, o Minotauro jogou muito bem. Não tem ultimate, mas daqui a pouco tá voltando, tá? Não pensa que não vai voltar. Ó, 2 segundos pra voltar o ultimate dele. Olha lá. Aí ele já gastou o ultimate. Nem sofreu tanto controle de grupo. Lembrando que ele tá com bota de tenacidade, né? Então, acabou sofrendo. Esse é o único potencial, o único problema dele é que se realmente, por mais que ele tenha todo esse potencial, se for um inimigo que vai burstar ele, ele vai ser burstado de qualquer jeito. O único forte dele contra é realmente o meta que tá agora, que é um meta de muito controle. Controle é uma coisa que é muito chata pra ele, né? Tipo, controle é chato pra qualquer herói, praticamente. Mas o interessante e o divertido sobre é que o Harriet consegue counterar essa ideia, né, de controles sobre o jogo. Então ele tem essa vantagem. Mas contra Burst, ele não faz nada. Porque aparece um Amon, de repente estacado, dá uns 2 ataques básicos ali, vira de costas, lança ultimate e Power Ranger. Ele explode atrás, morre e ele tá de boa. Entendeu? Essa é praticamente a situação que a gente encontra dentro do jogo dele. Né? E de resto, o meta é bem favorecido e ele acaba tendo essa vantagem de mobilidade. Deixa eu ver. Tem um Lorde ali, né? Meio loucura da parte de todo mundo. O cara vai matar. Quase matou a Valentina ainda. Vamos ver quanto tempo o Harriet leva pra dar uma limpada. Mais que ele esteja focando os minions, aparentemente.
Agora sim ele vai focar o Lorde. E tá aí, tá feito. Alguém morreu? Melissa foi pegar fora de posição, a Amon tá morto. Se esse Harry der um dash pra frente, o Badan mata ele. Não é nem brincadeira. E não tem controle de grupo que salve ele não, tá? Vai ficar maluco ali, vai tomar uma metralhadora de soco ali, meteora de Pegasus, tá maluco, mano? Vamos ver, Valentina pegou a ultimate. Tá bom, bem tranquilo. O Hanzuzinho também não tem nada, tá bom. Beleza, vamos ver. Acaba sofrendo um dano um pouco mais diferente ali, né? Ninguém quis tancar pra ele, né? Parabéns aí. Vamos ver a situação desse jogo. Já veio o primeiro Lorde, vamos assistir até o segundo, pelo menos? Vamos ver essa teamfight aí, pelo menos, ó. Ele cura muito nesse jogo por conta da força reunida e também pela cura do Minotauro, tá? O Minotauro que deve estar com a benção de... É, ele tá com a benção, tá? A benção de vida. Então ele acabou dando um burst de cura bem alto. Não sei se alguém do outro lado tem domínio de gelo. Não, nem tem. Por isso que ele curou pra cacete ainda. Ninguém fez domínio de gelo do outro lado, com Minotauro, com Oráculo. Minotauro de Oráculo de primeiro item. Ninguém fez. Sei lá, pô. Que jogo estranho. Não minto pra vocês, esse jogo tá bem estranho. Mas eu faria esse Minotauro aí, tá? Não minto, não. A Beatrix, né? Em algum momento eu pensei em Melissa. Será que eu falei Melissa pra vocês? Não sei. Mas é Beatrix, no caso. Tô maluco. Vamos lá. Mas enfim, o Harriet, no caso, tem esse potencial muito grande, né? Mas como vocês puderam ver, assassinos contra ele são coisa aí que, tipo, some muito tranquilo. O Harriet some pra muita coisa. Por mais que ele tenha esses status básicos, o que só garante um pouco de poder, de força ali, realmente, pra segurar um pouco mais o jogo no começo, ele no meio do final é tratado como qualquer outro mago, qualquer outro Gold Laner. Ele vai apanhar de um jeito ou de outro. O pessoal tá dando uma volta numa teamfight aqui que parece muito interessante. Deixa eu ver. 530 de dano mágico recebeu a Lolita, um tanque que estava com Athena, tá bom? Ela estava com Athena. Vamos ver. Tomou o kite, mas como a gente já falou, o Burst é muito eficaz, tá bom? Burst contra ele é muito eficaz. Mas ainda assim, ele tem essa característica muito forte. Vamos parar de assistir aqui. Assistimos o suficiente. Vamos ver aí sobre, de uma forma geral, como é que tá sendo essa situação. Vamos ver se falar sobre os emblemas pra gente finalizar. E a galera não sabe falar baixo, não? Nossa, que isso. Deixa-me ver. Que isso, ó. Os caras pedindo pra Alexa tocar alguma coisa aqui, pô, tá maluco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Emblemas. O de sempre, se você não tiver emblemas fortes, o mágico, você usa sempre o causar dano com habilidades, tá bom? Ainda mais auxilia bastante. Se você não tiver... Caramba, o pessoal reclama aqui, velho. Deixa eu colocar uma musiquinha de fundo, pra vocês não escutarem tanta loucura, eu também quero escutar, senão eu vou perder o raciocínio aqui. Beleza? Vamos lá. 30% de... Pô, 30% não, desculpa, nível 30, onda de penitência, muito bom. Como sempre, eu recomendo Tenacidade, se você for um suporte e goste muito de tanque, etc, e não tiver emblema pra mago, tá? Tenacidade é muito bom. Se for fazer a selva, Caçador Experiente, sempre é o melhor pra limpar a selva, pegar o ouro mais rápido, escalar, sempre bom. Se você quiser Assassino, não, pra mim não vale, tá? Ponto de vista, mas se você quiser testar, fica à vontade. Acho que o Mestre Assassino aí, pra uma lane aí mais sobre pressão, se você tem pressão na lane, vale. Tá, mas pra mim não é o esquema. Como ele é Hyper Carry e precisa de itens mais cedo, Caçador de Pechinchas, muito bom, muito interessante. Queimação, não vejo algo sendo tão prioritário pra ele, porque ele já causa muito dano, tá? E a skill acaba tendo 12 segundos de tempo de recarga, então não é uma pressão que ele vai causar, tá? A utilidade dele não é ficar dando poke no adversário, e muito menos a queimação aqui. Se for aqui, no caso, a Raiva Impura, talvez, tá? Porque a força que ele tem aqui é muito boa, da Raiva Impura. E são de 3 segundos, né? E essa queimação acaba sendo muito boa. Vamos ver. É uma dano mágico adicional também que eu gosto. Vamos lá, soldado, não vejo nada interessante aqui. Suportezinho, eu faria uma avareza só pela ideia, né? De uma lane de repente
que eu tô numa lane fácil, uma lane que eu quero escalar tal, avareza. Mesma coisa, a mesma ideia que o Cloud, tá? Padrão. E de atirador, nada, porque querendo ou não escalar a árvore dele com físico. Então é meio chato, ainda mais com o roubo de vida, que não parece pra nada, porque ele faz o roubo de vida mágico ou vampirismo. Beleza? Eu acho que só. Considerações finais. Vamos lá. Harriet é um pick muito forte, tá? Harriet é algo que tem muita mobilidade, tem uma passiva muito boa, tem aí um scale ótimo dentro de jogo, tem ótimas habilidades aí realmente pra meio final de jogo, tá? Ainda mais com o scale todo que ele tem. Ele já é um cara que é um pouquinho mais difícil de se jogar, tá? Ainda mais pela mecânica dele de você aprender a ficar mais sobre sobre a espada dele, né? Que é sobre a fenda que ele utiliza. Não recomendo ele logo de cara, se você for querer jogar com ele. Acho que se você procurar um pouco mais de mobilidade do jogo pra jogar, né, tipo, pra ter um pouquinho mais de noção sobre posicionamento, a mesma ideia sobre o jogo, porque ele é prioritário quanto a isso. Por mais que ele seja muito camisa 10, seu destaque da partida, você não pode aí dar uma escorregada com ele, porque se você tentar algo em falso, né, você pode acabar sendo muito punido. Então o posicionamento dele tem que render bastante. E a proteção do time também é boa, tá? Não precisa jogar sozinho não, joga com um time que é muito bom. Mas, pra começar esse jogo, tu vai ter que precisar disso. Competitivo. Ele é utilizado, como eu falei, por conta dos metas que estão vindo aí, então, querendo ou não, ele pode ser usado tanto na Gold, ele pode ser usado na Selva. Pra mid, nem tanto, porque ele acaba sofrendo muita pressão de alcance no começo do jogo e sobre clear, naturalmente, tá? Pra começo, comparado a outros magos que estão no meta. Ele acaba sofrendo. Mas, contra uma Valentina ali, a Valentina acaba perdendo um pouquinho de potencial contra ele, por conta da ultimate dele que não serve pra muita coisa pra ela, tá? Mas a força dele, inclusive, que já é um potencial muito diferente. Eu acredito que a Valentina também reduz um pouquinho de tempo de recarga dela. Eu teria que dar uma olhada depois nesse matchup contra os dois, né? Pra ver se ela se beneficia de alguma coisa. Enfim, já pra clássicas, ranqueadas e o que for, né, solo kill que a gente fala, pra você se divertir sozinho, ele é um ótimo pick, mas você precisa ter em consideração que você vai ter que precisar farmar um pouquinho e realmente você vai aparecer mais cedo no meio jogo por conta do potencial que ele tem, mas ainda assim a grande força dele vem do late game, então, no começo do jogo você vai ter que ser aquele cara mais egoísta e ficar farmando e realmente ajudar o time só quando eles precisam mesmo, ou quando o seu gold laner adversário sai da lane, que aí já é uma situação que ele leva a torre muito rápido, tá? Ainda mais se ele fechar o ceifeiro, lembrando que o ceifeiro é o core item dele. Fechou o ceifeiro, já pode fazer o que tu quiser da tua vida, muito forte. E pra mim, é alguém muito divertido de você começar, pelo menos, a ter uma noção, quer dizer, pra segunda, terceira opção, pra você começar a ter uma noção de jogo maior com ele, tá? Tomem cuidado, ele parece inofensivo, mas na realidade ele causa muito dano. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora, deixe seu like, curtir, comentários, etc, tal, toda a força aí pro nosso leonino aqui. Fiquem, todo mundo fiquem felizes, tá bom? Vou deixar ainda mais coisas aparecendo, não sei se o próximo vídeo vai ser sobre Poveus ou a Florim da vida, estão me pedindo aí aleatoriedades, mas eu vou ver o que eu faço amanhã. Valeu todo mundo que assistiu, um beijo e até a próxima.